Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, você está assistindo ao Travelzilla e hoje eu vou ser o seu guia aqui, um dos lugares mais tenebrosos do mundo, o epicentro de um dos maiores genocídios já cometidos contra a humanidade, Auschwitz, na Polônia. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram, no @RodrigoMorato com 2 T's, o link está na descrição. E aí, vocês estão prontos para começar o tour nesse lugar que é famoso por todas as piores razões possíveis? Então vamos nessa. Bem-vindos a Auschwitz. E se você fosse um astronauta de um planeta distante e caísse aqui na Terra dos dias atuais, bem na cidade de Cracóvia, na Polônia? Será que você conseguiria sequer imaginar os segredos guardados e as atrocidades que aconteceram por aqui? Cracóvia é hoje uma das cidades mais bonitas da Europa, uma cidade tranquila, segura, visitada por turistas do mundo todo. Mas até poucas décadas atrás as coisas eram muito diferentes. O que aconteceu por aqui não pode ser comparado a nada. Então, gente, olha só, agora a gente vai dar uma volta aqui pelo bairro judeu, que é chamado de Kazimierz. Ao visitar Cracóvia, você verá que a comunidade judaica aqui era mesmo enorme, algo que mesmo depois de 2 guerras mundiais ainda pode ser sentido por aqui. Mas se os judeus foram quase que totalmente exterminados pelos socialistas nacionalistas da Alemanha e pelos comunistas da Rússia por sua difícil assimilação, de onde eles vieram e por que eram tantos nessa parte do mundo? Vamos conhecer um pouco da história dos judeus na Europa? Desde a era romana há registros de judeus no continente europeu, com evidências de que essas populações já estiveram no continente desde pelo menos o ano 300 a.C. Há 1000 anos atrás já havia judeus na Polônia e em 1312 uma comunidade importante em Cracóvia. Os judeus da Polônia vieram de todas as partes da Europa e também do Cáucaso, onde judeus do Oriente Médio se misturaram aos khazares, povos túrquicos nômades que se converteram ao judaísmo na época. Muitos também vieram do sul da Europa e da Europa Central. A Polônia veio a tornar-se o centro da cultura judaica no mundo por muitos séculos. Desde a fundação da Polônia em 1025 até os primeiros anos da União Polaco-Lituana em 1569, a Polônia era o país mais tolerante ao judaísmo na Europa. Com o fim da União e a divisão da Polônia em diversos estados em 1795, as populações de judeus ficaram sujeitas às leis das potências que ganharam a guerra contra a União Polaco-Lituana, incluindo o Império Russo, que era extremamente antissemita. Em 1880, o sionismo, ou seja, a ideia de que o mundo teria de ter um Estado judeu, começou a ganhar força. No fim do século XIX, os pogroms, ou seja, ataques e perseguições contra judeus, começaram a crescer vertiginosamente. Após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia voltou a ser independente e ainda era a casa de milhões de judeus, mas estimulava a emigração de judeus de seu território e a formação de um Estado judeu onde, na época, era chamado de Palestina, uma região habitada por cristãos, judeus e árabes. Mas foi na Segunda Guerra Mundial, cercada pelo antissemitismo por todos os lados, que os judeus quase foram dizimados pelos socialistas nacionalistas da Alemanha e pelos socialistas internacionalistas da Rússia comunista. Foi o socialismo
que quase completamente dizimou os judeus da face da terra. Agora que você sabe um pouco mais sobre a história do povo judeu na Polônia, eu vou mostrar para vocês como chegar ao campo de concentração de Auschwitz partindo do centro da cidade. Nós decidimos ir de ônibus ou autocarro e para isso fomos até a rodoviária de Cracóvia. Vambora! Então, gente, olha, o ônibus ou autocarro aqui custou 6 zloty. Eu vou botar aí para vocês o valor em euros e reais. Se você decidir ir ao campo de concentração de trem ou comboio, tenha em mente de que a distância da estação até a entrada do museu é de mais ou menos 2 km. Então, pessoal, pegamos aqui o ônibus, o autocarro, que na verdade é uma vanzinha bem ruim, horrível, horripilante mesmo. E aí, depois de 1h30 mais ou menos, de muita lentidão, e o motorista dirigia, parecia que estava, sei lá, com a mulher grávida no hospital. Talvez estivesse, não sei. Ele deixou a gente num ponto que fica a 800 metros, mais ou menos, a 1 quilômetro da entrada. A entrada mudou, a gente recebeu no e-mail, mas eles sempre deixam longe. Então, quando você vier aqui para Auschwitz, tenham em mente de que eles não vão te deixar próximo à entrada, tá? E o trem ou comboio também é bem longe daqui. Mas é isso. Melhor mesmo pegar um tour quando você vier para Auschwitz, que aí você não tem esse tipo de problema. O trem ou comboio fica distante do museu. Nós voltamos por ele. O serviço é excelente, a frequência é de pelo menos 4 vezes ao dia e o valor da passagem é em torno de 5 euros por trecho. Agora finalmente chegamos ao museu. A entrada pra gente devido ao horário foi gratuita, mas recomendo que você venha com um guia para que você entenda melhor cada aspecto deste local. Para mais informações sobre horários e tickets, aceda ao site do museu. O link está na descrição desse vídeo, dá uma olhada lá. Ao entrarmos no museu, ouvimos os nomes de inúmeras vítimas do Holocausto que o antissemitismo não conseguiu apagar. O ser humano tem memória fraca. Nunca podemos esquecer o que aconteceu aqui. O campo de concentração de Auschwitz tinha 3 divisões principais. Auschwitz I, que aprisionou pessoas entre 1940 e 45. Auschwitz II, que foi o maior campo de extermínio da Alemanha nacional-socialista durante o Holocausto. E Auschwitz III, ou Monowitz, além de vários subcampos de trabalho onde as pessoas eram escravizadas e torturadas até a sua total eliminação. Então, gente, bem ali na entrada, o pessoal foi super legal com a gente. Indicaram aqui, ó, pra gente esse livro aqui, que é um guia, custou 20 zloty. É um guia em português, maravilha. Aí, ó, pra todos nós lusófonos do Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Timor, etc. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, etc. Olha, pra nós, pra gente, muito bom. E aí agora a gente tem uma referência melhor, porque esse lugar é gigantesco. A entrada já é bem impactante e agora a gente vai começar aqui com a nossa jornada por Auschwitz. Logo no início da jornada pelo Auschwitz I, há um mural onde os principais países que contribuíram e contribuem até hoje para a construção e manutenção do museu são mencionados. Fiquei feliz em ver que Portugal e a Argentina estavam na lista e triste em não ver o Brasil, um país que serve de refúgio ao povo judeu desde sua formação. Dezenas de milhões de brasileiros e portugueses descendem de judeus de Portugal e da Espanha e nem se dão conta. Aqui nesta obra de arte você consegue ter uma dimensão da enormidade deste complexo de campos de concentração e extermínio composto por Auschwitz I, II e III. Mais conhecido como Auschwitz-Birkenau. As partes preservadas hoje ocupam uma área de mais ou menos 200 hectares, ou 495 acres de terra. E agora, vamos entrar em Auschwitz?
Logo na entrada há uma placa que diz o seguinte: o trabalho liberta. Na verdade, o que os nacionalsocialistas praticavam era o extermínio por meio do trabalho escravo. Estatísticas variam. O número estimado de pessoas assassinadas aqui vão de 1 a 3 milhões, mas não há um número exato. As estatísticas mais conservadoras falam em 1.300.000 pessoas, sendo pelo menos 1 milhão delas judeus. Curiosamente, o maior número de pessoas enviadas para o campo de concentração de Auschwitz era originária da Hungria, onde a comunidade judaica era riquíssima e os nacionalsocialistas eram contra o capital. 50% dos condenados eram húngaros. O segundo país em número de enviados para o campo de concentração era da Polônia, seguido da França, mas havia pessoas de várias partes da Europa. No decorrer da história, tentaram diminuir o número de mortes ocorridas ali, mas a verdade sempre aparece, e a caça a judeus parece ter voltado à moda. Talvez o diabo esteja com fome e queira alimentar-se do povo escolhido por Deus mais uma vez. Temos de tomar muito cuidado. A visita ao campo leva pelo menos um dia todo e pode ser feita um pavilhão de cada vez. É impossível mostrar tudo, mas farei um apanhado pequeno do que você verá quando estiver aqui. Prepare-se. Que a alma dessas pessoas tenha encontrado a paz ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso e que assim tenham encontrado a verdadeira liberdade ao lado do Senhor. Que sejamos perdoados pelas atrocidades da humanidade. Perdoai-nos, Senhor. Amém. Agora que vimos alguns pavilhões, vem comigo que eu vou te levar para a câmara de gás. Respira fundo e venha. Milhões de pessoas se foram aqui, oprimidas, escravizadas, nuas, agoniadas, roubadas de seus sonhos, amores, filhos, planos, em nome de um ideal utópico, impossível de se concretizar. O que aconteceu aqui não pode ser comparado a nada. Essa visão do fim, o pavor, os gritos, os olhares, a agonia, milhões terminaram assim.
A vida deles não terá sido em vão, porque os ecos de seu fim soarão para sempre no tempo, e a sua história será contada e relembrada por todo sempre. E que suas almas sejam livres e encontrem seu caminho ao lado do Senhor. Agora que a gente viu o pavilhão 4, a gente vai para o pavilhão 5, que é onde estão as provas materiais de tudo que aconteceu. O que você vê atrás de mim é um pequeno fragmento dos cabelos das centenas de milhares, das milhões de pessoas que morreram aqui. Mais de 110 mil pares de sapato foram encontrados no campo de concentração após a guerra. Agora a gente vai do 5 para o 6. Olha aqui esse terminal, esse pavilhão 5 me deixou de boca fechada. Fiquei assim sem palavras e olha que é difícil fazer isso.
Mais de 232 mil crianças foram enviadas para o campo de concentração de Auschwitz. Não se sabe ao certo quantas morreram, mas em um único dia, o dia 10 de outubro de 1944, 800 delas se foram na câmara de gás. Olhe dentro dos olhos de cada uma delas e veja, porque isso nunca mais pode se repetir. O que aconteceu aqui não pode ser comparado a nada. Que as almas dessas crianças protejam o mundo contra o mal, e que sejam felizes e que encontrem a paz e o amor ao lado de Deus. Então, pessoal, algo entre 1 e 3 milhões de judeus morreram aqui, só nesse complexo, só nesse campo de concentração. Agora vamos explorar um pouco estes pavilhões e mostrar como viviam as pessoas quando estavam por aqui. E aí, será que você consegue sequer imaginar o que realmente aconteceu por aqui? Será? Pelo menos uma vez na sua vida você deveria juntar as suas forças e ter a coragem de encarar e visitar o campo de concentração de Auschwitz. Faça-o. O que você verá aqui será duro,
mas tornará você uma pessoa melhor.